Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Sou Armindo Bart, host aqui do podcast, e tô com o Bruno. Vamos, gente, vamos que vamos. Vamos para mais um episódio. Seguimos aqui em Gramado, nossa temporada de inverno. Seguimos chique, né? Bonito. Participando aqui do Mosaico do Agronegócio, a gente está trazendo aí os principais palestrantes convidados do evento. E vamos hoje para uma conversa muito legal, mudando um pouquinho o foco. Vamos falar de pecuária, consumidor, sustentabilidade. Já vamos apresentar o nosso convidado. Só antes de falar dos nossos apoiadores do Pé no Barro Podcast, o primeiro deles é o nosso patrocinador, parceiro master, a CIA Brasil. Eu e o Bruno trabalhamos na CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócio, que tem duas frentes de trabalho muito legais para produtores rurais e também para empresas. Para produtores rurais é a consultoria voltada para a intensificação dos sistemas pecuários, né? Seja pecuária de corte, leite, integração lavoura-pecuária. Então, produtores que querem intensificar sua produção, tornar um negócio mais profissional, entender um pouco mais de gestão, se trabalha com isso. Então, se você é produtor, nos procure para intensificar o seu negócio. E se você é empresário, quer entender um pouco mais desse mercado de sustentabilidade, como colar sua marca, como ter inteligência de mercado, voltado no agro também, então procure a CIA, que a gente tem uma divisão de sustentabilidade que a gente desenvolve projetos nessa linha. Então, se você quiser saber mais, é @CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. Nosso outro parceiro é a Puro Trato Nutrição Animal, uma empresa gaúcha com mais de 25 anos no mercado, que foca muito na qualidade de seus produtos. São mais de 150 produtos para diversas espécies animais. Então, se você quiser melhorar a nutrição do seu rebanho, dos seus animais, procure a Puro Trato. No Instagram é @purotrato nutrição animal, sem o cedilha e o tio, ou purotrato.com.br. Nosso outro parceiro já da linha de sementes é a ZT Sementes, uma empresa já há 3 gerações no agro, que tem focado muito na qualidade de seus produtos, em produzir sementes de soja, trigo e aveia da mais alta qualidade, com rigoroso processo, para que os produtores possam estabelecer lavouras seguras, com muita qualidade e que aumentem ainda mais a sua produtividade. E para fechar, a FarmCont. FarmCont é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado. É um produto focado para contadores. Então, se você é contador rural, quer melhorar, quer digitalizar todo o seu processo, com um sistema todo ligado à Receita Federal, procure a FarmCont. No Instagram é @farmcontbr, ou também a página é farmconte.com.br. E se você quer colar sua marca junto com a gente, quer estar aqui promovendo, né, o Pé no Barro Podcast, entre em contato conosco no @Pé no Barro Podcast. Também aproveite para nos seguir nas redes sociais, em todas as redes, @Pé no Barro Podcast. A gente está no Spotify também e aqui no YouTube, para quem está nos assistindo, no canal da CIA Brasil, tem uma playlist ali com vários episódios. Não esqueça de compartilhar os conteúdos que você gostar e também ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, porque para nós é muito importante, faz com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Vamos lá apresentar o nosso convidado, Bruno? Vamos ter uma conversa super bacana e super interessante com um cara que está no olho do furacão, né? A função dele, assim, você acha que tem alguém que está tranquilo, é o Paulo Pianez, diretor de sustentabilidade do Marfrig, né? Então, toda essa carga aí que a gente tem recebido no agro, né? Tá totalmente conectada aí tem um alvo, assim, esse cara que tem que explicar a coisa. Paulo, obrigado aí, seja super bem-vindo. Super obrigado, Bruno, Armindo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E, de fato, é uma emoção todo dia, né? Pelo menos eu não posso me queixar de que a vida tá tranquila demais. Não tá navegando em mares tranquilos. Não, definitivamente. Então tá bem, só apresentar pra quem rapidinho. fala de zona de conforto, né? Não é que... Paulo Cuba. Só falar rapidinho do currículo do Paulo, são 16 anos de experiência no mercado financeiro, mais diferentes funções, né? Foi gerente de capital gerente de Capital Markets no Boston Bank, também de qualidade na mesma companhia, superintendente de qualidade do Santander, também relacionamento com clientes na mesma empresa, no Santander Bank, e depois veio para um outro desafio, aí já no Carrefour, como diretor de 2008 a 2019, como diretor de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, muito legal, no Grupo Carrefour Brasil, e desde 2019 está na diretoria de sustentabilidade da Marfrig Global Foods. Sustentabilidade de comunicação, né? Exatamente. Para a América do Sul. Exatamente. Um desafio gigantesco, falar do mercado de carne, falar de sustentabilidade. Bem legal, hoje vai ter um bate-papo bacana sobre esse assunto aí. Quando você passa em diferentes segmentos assim, né? Ou tá fazendo direito ou não entende nada, você vai fazendo um pouquinho cada um, você fala, acho que tá dando resultado. Né? Não, mas é legal mesmo a sua trajetória, né? Frente ao mercado financeiro, depois indo pro varejo, agora no mercado frigorífico.
Eu estou seguindo a cadeia da carne também, né? Olha, a gente precisa do banco para poder financiar a produção, depois precisa produzir, precisa de quem distribui depois, que é o varejo, né? Então, tá lá. Perfeito. Paulo, como é que, assim, eu brinquei no começo, né, desse turbilhão. Hoje o Brasil tá na mira, né? Toda essa questão de sustentabilidade, toda a questão da carne, a carne brasileira, vinda de regiões que tem desmatamento, né? A pressão internacional e global sobre a gente, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa boa que está fazendo, muita produção limpa, sustentável. Conta um pouquinho desse teu dia a dia nisso, né? Na frente de uma das maiores empresas aí de proteína. Como é que é esse dia a dia? É emocionante, quando eu estava dizendo para vocês, né? Acho que criou-se uma narrativa lá fora que não necessariamente tem cola com a realidade do que é a produção pecuária no Brasil, né? E se a gente olha, né, se a gente olhar alguns dados básicos do que é a produção pecuária no Brasil, de antemão a gente já sabe que não necessariamente ela reflete aquilo que se diz lá fora, né? Maior parte, a esmagadora maioria da produção pecuária no Brasil não tem absolutamente nenhum vínculo com desmatamento, né? Isso é um fato comprovado, né? Quando a produção pecuária, que eu nem chamaria de produção, tem vínculo com algum tipo de ilegalidade, isso a gente nem pode classificar como pecuária. Então, na verdade, você tem um grileiro que invade uma determinada área, que faz um corte raso, e como o mais rápido marcador daquele pedaço de terra que foi invadido, né? Qual é o mais rápido marcador? Você não vai fazer pecuária ali, né? Você não vai fazer uma produção agro ali. Você vai pôr boi. Não tem como, Você vai botar boi, né? E aí, então, começa a fazer esse tipo de conexão e generalizar isso, e isso não é um fato, né? Pelo contrário, a gente tem uma produção hoje que ela se dá sob a égide de uma legislação que é extremamente restritiva, né? Que é o próprio Código Florestal Brasileiro, né? Que obviamente a gente tem que lutar para que ele seja cumprido. E quando eu digo lutar para que ele seja cumprido, é entender a realidade do pecuarista lá na ponta, do produtor também, para ver como que a gente apoia esse produtor para que ele possa ter os preceitos necessários para ter uma produção que esteja de acordo com o código, né? A gente tem 2,5 milhões de produtores de pecuária de corte no Brasil em algum grau de desenvolvimento, que é muito heterogêneo. A gente tem 5 milhões de propriedades rurais. A metade no Brasil, em alguma medida, se dedica a gado de corte. Né? São mais de 200 milhões de cabeças de gado, né? Uma enormidade também. Cerca de 70% a 75% desses produtores são pequenos produtores que se dedicam à primeira fase da pecuária, a cria. Né? Normalmente, esses pecuaristas, eles não têm acesso a recursos financeiros, eles não acessam o mercado formal de crédito rural no Brasil, eles não têm, portanto, também recursos necessários para você tecnificar, melhorar geneticamente aquela produção de bezerros que ele tem, fazer melhoria genética, fazer um manejo adequado de pasto, fazer uma alimentação mais adequada. Então, na verdade, né, é fundamental que se entenda o que é a produção pecuária no Brasil também, para que não se pratique aquilo que vem sendo praticado até hoje. E mesmo aqui no Brasil, mesmo pelos bancos, pelo varejo, pela indústria, né, você pode, você não pode, né? E aí você vai fazendo com que tenha uma produção paralela no Brasil, altamente tecnificada, né? E uma que nem tanto, não está tanto, né? E a gente tem que ter meios para prover as condições para que a gente consiga homogeneizar um pouco mais essa produção. Então o fato é, o Brasil tem um potencial ambiental que nenhum outro país tem. O desafio é como que eu conecto esse potencial ambiental de exportar produtos verdes, literalmente, né? E aí produtos da pecuária verde, né? Com uma narrativa que não reflete o que é a realidade da pecuária aqui no Brasil. Não tem problemas? É óbvio que tem problemas. Não tem aqueles que produzem de um jeito que não deveria ser aquele exatamente que se produz? É óbvio que tem, como tem em qualquer segmento, em qualquer ramo da economia. Né? Não é diferente para a pecuária também. Mas isso não reflete o que é a massa da produção pecuária no Brasil. E aí o que eu costumo dizer é, primeiro a gente tem que entender isso, a gente tem que ter dados e fatos para mostrar o que acontece, o Brasil carece nisso também. Né? Por exemplo, pelo tamanho que a gente tem, nós não temos uma produção rastreada ainda.
eu não consigo comprovar por A mais B que aquele animal que nasceu numa determinada região, ao longo da vida dele, né, ele não passou por áreas que tenham problemas ambientais, que não tenha tido qualquer tipo de passivo ambiental acoplado. Né? A gente precisa dar esse salto. A pecuária do Brasil não pode prescindir, não tem como continuar sem que isso aconteça. Mas como é que a gente vai fazer isso? Precisa de política pública, precisa de articulação entre os vários atores, precisa de um protocolo em que o produtor ele seja parte e parta também de um princípio de incluí-lo nisso e dar as condições para que ele possa produzir de uma maneira adequada. Né? Então, na verdade, a gente precisa de uma grande concertação no Brasil para que a gente transforme a pecuária, né, de uma pecuária hoje que já é muito boa, mas uma pecuária que tenha dados também, que possa comprovar que, quando a gente diz lá fora que a pecuária não é um driver de desmatamento, a gente consiga mostrar por A mais B que não é mesmo. Isso lá eles têm muito isso claro, né? Da produção deles, da onde vem. E quando olha para nós, fala assim, não, a produção é sustentável, é tudo. Tá, então me mostra. Tá publicado aonde? Exatamente. E aí você fica meio... Exatamente. A gente tem a sorte de ter, né? A gente tem a maior biodiversidade do mundo. A gente tem aqui os biomas com a maior biodiversidade que a gente tenha. Aqui no sul a gente tem os pampas, né? Aí tem o Pantanal, tem a Amazônia, tem o Cerrado, tem a Mata Atlântica, enfim, são biomas, né, em que a pecuária está fortemente presente. Entre 80% e 85% da produção pecuária no Brasil hoje está entre Amazônia e Cerrado. Depois tem um tanto de pecuária também no Pantanal e o restante está aqui, no Pampa, entre 12% a 15% da produção pecuária no Brasil. Né? Cada uma tem características e particularidades que são muito diferentes. Né? A gente precisa mostrar quais são essas características e como que a gente traduz isso também em informação que a gente possa comprovar lá fora, né, que se houve desmatamento, não há acoplação dessa produção com esse desmatamento. E tem mais uma outra coisa também, tem aquilo que é desmatamento legal e desmatamento ilegal. A gente tem um código florestal aqui no Brasil vigindo hoje. Né? Então, se esse código florestal está sendo cumprido e se um determinado pecuarista ele fez uma supressão de área dentro da lei, ele está agindo dentro da lei, ele está absolutamente coberto. Se um pecuarista escolheu estar acima da lei, né, adicionando, fala, olha, eu tenho a minha reserva legal aqui, mas hoje eu tenho uma tecnologia tal que eu não preciso derrubar uma árvore sequer mais. Né? Eu tenho que valorizar o ativo ambiental dele, aquele excedente de reserva legal. Né? Como é que a Europa entra nessa história? Né? Como é que são aqueles que nos criticam entram nessa história também? Né? Então eu acho que a gente tem que começar a fazer essa conexão também e mudar a forma como a gente comunica também. Né? Hoje de manhã aqui eu estava até dizendo, eu acho que nós somos muito ruins na comunicação. Né? Eu acho que a gente é muito ruim nessa comunicação, portanto a gente não consegue criar uma narrativa positiva e dessa não criação de uma narrativa positiva nos é imposta uma narrativa que não é exatamente aquela que reflete a realidade do Brasil. E disso, o que acontece? Né? Você começa a criar barreiras não tarifárias, barreiras ambientais, que pressiona o nosso produto que é exportado. E tem que gastar uma parcela enorme de dinheiro e de tempo explicando e justificando. Exatamente. Deixa eu fazer eu quero fazer uma construção, uma timeline isso aí, porque tu já falou aqui, já dá para nós ficar um dia. O que é o Marfrig? Em números, em exportação, mercado interno, para a gente dar uma dimensão para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Não, claro. Vamos lá. E aí nós vamos... A Marfrig é a segunda maior empresa de proteína bovina do mundo. Né? Ela hoje controla também a BR Foods, né? Sadia Perdigão. Nós somos os maiores produtores de hambúrgueres do mundo. Muito provavelmente quando você vai comer um hambúrguer aqui no Brasil ou lá fora, é um hambúrguer fabricado pela Marfrig. Em determinadas redes, 100% do hambúrguer que é consumido é Marfrig. Né? Aqui no Brasil, nós temos plantas hoje aqui no sul, nós temos uma de industrializados em Ulha Negra e depois outras 3 ali em Alegrete, São Gabriel e Bagé. Tem planta no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Mato Grosso e Rondônia, né? E isso a gente distribui em Goiás. E a gente distribui hoje internamente, mas grande parte do que a gente produz é exportado. Então nós somos eminentemente uma empresa que exporta
carne de qualidade para mais de 100 países, né? Então, a Marfrig tem operações aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile e na América do Norte, nos Estados Unidos com a National Beef. Isso falando de bovinos. Em bovinos, qual o abate dia, mês? Tem esse número? Tem. A gente representa mais ou menos 6% do mercado de abate aqui no Brasil, né? Então, como esse mercado ele varia de 39 a 42, 43 milhões de abates, né? A gente está girando aí entre 6% e 7% a depender do ano. É interessante isso também, né? O Brasil tem entre 1.000 e 1.200 frigoríficos. Né? 1.000. Muito grande. Né? Isso daqueles que tem Isso o legal, CIF, ou o sistema estadual, Mas ou a o gente sistema não fica municipal. na mão de 3 ou 4, que é o que a gente escuta sempre, só tem 3 ou 4. Mas são sempre aqueles 3. Eu costumo dizer que as árvores mais altas são aquelas que tomam mais vento, né? Inevitavelmente, não tem jeito, né? E essas 3 empresas, né? Dentre elas a Marfrig, 2.400 é a tua conta que tu quer fazer, né? é isso aí. Entre 2 milhões e 400 e 2 milhões e 500 animais abatidos ano. Mais ou Eu menos. tava fazendo o que pra pegar, tá? É isso aí. E essas 3 empresas elas representam entre 26% a 28% do abate no Brasil. Então ainda é um setor extremamente pulverizado e descentralizado. É certo que são essas 3 as grandes exportadoras, né? Mas a gente tem uma associação, que é a ABIEC, a Associação dos Produtores que Exportam, que tem mais, além dos 3, né, tem mais 37 associados, né, que são frigoríficos também, de capital fechado, mas que também exportam. Legal. Fiz a conta aqui rapidinho, dá 7.500 cabeça dia, mais ou menos isso. É mais ou menos. Coloquei 300 e poucos dias, fora domingo, que é um abate. Exatamente. Pegando entendendo onde é que a gente está esse tamanho todo, né? Sabendo que muito disso é exportação. Tu comentou que tem algumas barreiras. Que tipo de sanções Marfrig sofre hoje de fora? Se posso dizer assim, que sofre sanções ou não, mas que barreiras, que exemplos de barreiras, ou onde vocês não conseguem entrar, ou para entrar... Traduz isso para nós, assim, o que... tem mercados que o Brasil não entra. A gente não exporta hoje para a Coreia, não exporta hoje para o Japão, né? Então tem determinados mercados hoje que a gente tem dificuldade para entrar. A gente exporta muito para a Ásia, exporta muito para o Oriente Médio, exporta para a Europa também, exporta bastante para os Estados Unidos, mas tem determinados mercados que a gente ainda não consegue entrar. E isso né? é mais por sanidade ou por barreira ambiental já? Tem barreira ambiental, tem questões sanitárias também, né? Tem um misto aí das duas coisas, mas é mais por questões, muitas vezes, sanitárias mesmo. Né? O que a gente tem visto de um tempo para cá é uma pressão enorme, isso vem ali principalmente desde 2009, né, quando é lançado aquele relatório do Greenpeace chamado A Farra do Boi, né, que começa uma celeuma muito maior, uma pressão enorme em todos os atores envolvidos com a pecuária, não é só a indústria, então são os produtores, a indústria, o varejo propriamente dito, mais recentemente os bancos, os próprios investidores que investem em empresas de capital aberto de pecuária aqui no Brasil, né? Então essa pressão ela vem num crescente, né? Então eu costumo dizer que dia sim e o outro também, né? Eu estou conversando ou com um banco, ou com um investidor, ou com um cliente lá de fora, né? Porque isso constantemente é necessário para justamente falar isso que a gente está conversando aqui agora, né? Só que agora estão surgindo regulações sobre isso. Então, recentemente, né, há 2 meses, a gente teve a nova regulação de produtos não provenientes de área de desmatamento, a regulação europeia, né, que coloca como preceito desmatamento zero, então, portanto, acima da legislação brasileira, a partir de 2020. Os países e as respectivas empresas desses países teriam 18 meses para que se fizesse as adaptações. Então já foi. Pudesse, né? Isso foi 2020? 2020 é a data de corte. A partir de 2020 não pode ter nenhum desmatamento. Né? Só assim, quando tu fala desmatamento zero, acima da lei brasileira, que nós não podemos nem lá, se eu tenho que manter 20% da reserva legal, dependendo do bioma, eu não poderia cortar nada mais. Não estamos falando dos 20, nós estamos falando de tudo. Não, estou falando de tudo. Na verdade, olha, você tem uma fazenda na Amazônia,
50, né? Então, 80-20. você teria que preservar, teria que ter como reserva legal 80%, né, daquela área que você tem ali, produzir nos outros 20%. Né? Vamos supor que você está produzindo hoje em 15%. Então, portanto, você poderia suprimir mais 5%. Né? Se você não fez até agora e não fez até 2020, pela regulação europeia, você não poderia fazer mais para que você pudesse acessar o mercado europeu. Né? Basicamente, é isso é o que a lei está colocando. Né? Tem a due diligence do Reino Unido, aí a legalidade mais ou menos vai pelo mesmo preceito. Tem o Force Act nos Estados Unidos também, não está regulamentado ainda, mas está em discussão. Né? Tem o CBAM, que é esse método de compensação de emissões da fronteira. Né? Então, empresas europeias que importam produtos brasileiros, a depender do balanço de carbono que é feito, né, teria tarifas ou teria um prêmio que deveria ser agregado ao preço desse produto que vai ser distribuído na Europa, né, que se caracteriza basicamente também como uma barreira não tarifária. Né? Então tem surgido regulações, né, que sem dúvida nenhuma colocam pressão dentro do nosso setor. Em menor grau vai pressionar. Exatamente. Né? E pega muito a indústria cheio, né? Porque, querendo ou não, por mais que repasse isso ao produtor, mas a indústria é o final. A gente é o segundo maior produtor de carne, às vezes está ali em primeiro lugar, mas é o maior exportador de carne bovina do mundo. Né? Então, sem dúvida nenhuma, isso pode ter um impacto importante na produção pecuária aqui. Né, em toda a cadeia, porque não é só o frigorífico que está restrito, né? É na produção lá na ponta também. Vou lá na minha construção de novo. Né? A gente está entendendo essas regulamentações. Bom, não vou poder mais ter desmatamento, tá? E agora? Agora tu tem que comprovar que a tua carne não está vindo de lugar desmatado. Agora a bola está contigo, o pepino é teu, Marfrig. Sem dúvida, o pepino é nosso. Como é que tu faz para comprovar isso agora? Porque agora tu vai chegar no produtor. A gente tem feito um esforço monumental de identificar na nossa cadeia de fornecimento, né, os animais desde a origem, desde o momento em que ele nasce. Né? A gente faz isso com tecnologia que a gente vem investindo e acoplando já desde 2010. Né? Ela já está muito mais avançada agora. Né? A gente usa uma tecnologia que é da Brain, né, que é uma startup que foi incorporada e hoje já está, né, bastante grande pela Serasa Experian. Mas basicamente o Bruno ele é um produtor de cria, né, que vendeu os animais para o Armindo, que faz a recria e a terminação desses animais, e eu, Marfrig, compro do Armindo. Né? O que a gente tem feito na Marfrig? Né? De forma declaratória e voluntária, né, mas daqui a pouco necessariamente precisa ter disso para poder fornecer para a Marfrig, eu pego todas as informações suas e ali da ponta de quem criou o animal, que é o Bruno, né, que informações da fazenda, as coordenadas geográficas, então isso pelo CAR, né, então eu tenho a tua área de fazenda. Tendo a área de fazenda, né, eu consigo georreferenciar, geolocalizo e via satélite eu consigo acompanhar, né, mês a mês e ano a ano se houve ou não desmatamento naquela sua determinada área. Né? Se houve, a gente tem que entender se isso foi legal ou se não foi legal, mas também vejo se não tem produção, o overlap com uma unidade de conservação, com uma reserva indígena e tudo isso. Né? Então a gente tem feito o quê? Por meios próprios, a gente tem feito esse rastreamento da produção que fornece para a Marfrig. Isso é que tem feito com que a gente acesse determinados mercados hoje, né, que só a Marfrig está chegando, o Reino Unido, por exemplo. Né? Mas isso, ok, é muito bom, a Marfrig está fazendo isso e a gente se orgulha muito de poder fazer isso. Mas a pecuária no Brasil tem um tamanho, uma dimensão, a gente está falando de um setor de 190 bilhões de dólares, é 10% do PIB. Individualmente, é o setor que tem a maior contribuição percentual no Brasil. 27% é o agro brasileiro. 10% do todo? 10% do total, né? 17% é a contribuição do agro, 10% é a contribuição da pecuária, o que soma os 27%. Né?
Então, um setor como esse, com uma pujança, com um grau de tecnologia já aplicado, e obviamente com os desafios que ainda tem, né, não tem como prescindir de poder mostrar que a fazenda do Bruno, que está produzindo bezerro, que passou pela do Armindo e que a Marfrig comprou, a gente tem que ter meios formais de mostrar o caminho desse animal. Porque daí eu consigo transformar a minha narrativa. Olha, não adianta você falar isso, eu te mostro por A, mas B, que efetivamente, além de toda a conservação que a gente faz, né, a gente tem mais de 70% dos nossos biomas aí preservados, né, 67% para ser mais exato, os números mais atuais, né, nesses outros 33% é onde eu tenho pastagens, mais ou menos 7 a 8% produção agrícola, e depois estão as áreas urbanas, né? Em que efetivamente nesse espaço a gente faz toda essa produção, e se tem algum desmatamento não legal, não permitido, não está acoplado à pecuária, né? E assim vale para os grãos também. Então a gente tem que... não tem como o Brasil prescindir disso pelo potencial que ele tem. Então, eu acho que essa é uma narrativa que a gente tem que fazer com que haja política pública para isso. Então, é uma coisa de governo, o governo tanto executivo, porque legislativo. hoje ela está por conta do Marfrig. O Marfrig optou por fazer isso para poder vender lá. Para poder acessar esses mercados. Né? E porque a Marfrig é uma empresa de capital aberto, a gente tem um nível de exposição, porque não é só o cliente ou o país que compra. É o investidor que coloca aqui também. Botar sua grana. Né? Que botar uma grana é onde ele vai ter um problema, por exemplo, de reputacional. Né? Para isso, exatamente. Exatamente. E aí vai chegar no produtor que vai optar por vender ou não para o Marfrig. Exatamente. Porque se ele não se enquadrar, ele vai buscar outro dos... E detalhe, assim, mais ou menos, me corrija se estiver errado, né, com esses números, mais ou menos 20% da carne produzida no Brasil é exportado. Exatamente, é então, isso. Então, se não consegue acessar determinados mercados, essa carne fica no Brasil. Ficando no Brasil, o preço vai cair. Então, isso é uma linha bem rápida e direta que todo mundo reclama do preço. Que mas exatamente. O que eu costumo dizer, na verdade... Agora nós vamos fazer a volta à minha linha pelo outro lado. A gente chegou lá no produtor, e o produtor toma a decisão de não se enquadrar, ou de não seguir, ou de vender, botar mais carne no mercado, né? Que é essa linha que o Armindo fez. O mercado interno baixou o preço. Com certeza. E, na verdade, olha, o Brasil tem o potencial de exportar muito mais. Tem uma demanda hoje por produtos, né, por carne bovina, né, e por derivados de carne bovina, que é muito grande. Né? É óbvio que a carne bovina ela tem um valor agregado e um preço maior. Mas a gente vê um mundo que está crescendo, a gente acredita que esse mundo vai conseguir ser mais inclusivo, mais pessoas vão ter condições de consumir. Né? Então a gente vê Índia, China, países assim, com populações de bilhões de pessoas, né? Com uma capacidade de consumo maior, a própria Europa, os próprios Estados Unidos, a própria África, que vem crescendo também, sistematicamente vai crescer muito mais, né? Então a gente sabe que a procura por esses produtos tende a crescer muito. E nós temos um potencial de fornecer muito mais esses produtos, né? E a gente tem condições de ter animais de uma qualidade muito maior que atendem esses preceitos. Então, quando a gente faz esse tipo de restrição, que é, por exemplo, da Marfrig, aqueles animais que a gente não compra porque eles não estão de acordo com a política de compra da Marfrig, eles vão ser comprados para distribuir internamente. Lembra que eu falei, a gente tem mais de 1.000 frigoríficos. Né? Se eu não compro, alguém vai comprar. Né? Então, a gente começa a criar uma assimetria no mercado, a gente começa a criar animais de alta qualidade que são exportados, animais que poderiam ter melhor qualidade, mas acabam ficando aqui no mercado interno mesmo. Não que o mercado interno tenha animais de não qualidade, mas a gente tem de tudo. Né? Então, na verdade, a gente seria muito mais inteligente botar mais tecnologia. Não custa mais caro produzir animal de alta qualidade. É uma questão de você tecnificar e de você melhorar a forma como você produz. Né? É mais rentável, né? Inclusive. Vai ser muito mais rentável. Quando a gente agrega tecnologia à produção, né, com assistência técnica, é óbvio que tem um investimento inicial, e daí a importância do Senar, aí a importância de empresas que levam assistência técnica como a CIA lá na ponta, daí a importância da indústria estar acoplada à sua cadeia de fornecimento para que a gente também faça o suporte a esse produtor para melhorar também a vida deles, a importância do setor financeiro desenvolver produtos mais inovadores que cheguem, se adaptem à necessidade, ao que pode pagar
esse produtor lá na ponta, a gente precisa ter o consignado rural, né, do pequeno produtor rural, né? E nós não temos. Os bancos perdem a oportunidade. O crédito rural na pecuária hoje atinge menos de 2% do número de pecuaristas que poderiam estar tomando crédito. Que de certa maneira também está ligado um pouco da rastreabilidade para os bancos, né? Exatamente. Mas a gente não tem uma documentação, né? Vamos chamar assim, a gente é fraco de é bom, como é que chama? É fraco de papel, né? Exatamente. E nisso tem que ser forte de papel também. Como é que a propriedade demonstra. é boa, mas é meio fraca de papel, né? Exatamente, é isso. Então, como é que a gente faz essa concertação para a gente poder levar isso aí até lá na ponta, né? Então, se a gente conseguir ter a forma de monitorar a origem desses animais, seja por meio de geolocalização e geomonitoramento via satélite, seja por rastreamento individual, né? Eu estava falando agora com o pessoal também que é da CIA, né, que já está fazendo a leitura do focinho do animal, né? Que é o QR Cattle, né? Que é uma tecnologia inovadora e que eu não tenho dúvida nenhuma que ela tem uma facilidade muito maior de ser aplicada, de se fazer a leitura, não precisa de um bastão, basta um celular, né? A gente só precisa da conectividade em todos os lugares para ela poder ser aplicada. Então a tecnologia está aí. Como é que a gente viabiliza isso para ser uma política pública no Brasil, né, inclusiva, né, para que não haja só a exclusão de produtor, penalização, muito pelo contrário, como eu agrego esse produtor, a gente vai conseguir levar mais tecnologia para esse produtor, ele vai ter uma produção melhor, né? E ao mesmo tempo a gente vai dar a resposta por A mais B, com fatos e dados, né, para mostrar que essa produção de fato não está acoplada a qualquer problema ambiental. Porque daí, o que eu costumo dizer é, se a gente tem problema de desmatamento no Brasil e a gente tem, ele está muito mais vinculado a crime, está muito mais vinculado à invasão de terra pública, em terra devoluta, que também o governo tem um papel monumental para se fazer em cima disso, né? Tem que fazer o comando e controle para assegurar o cumprimento da legislação brasileira. É claro que tem desafios nisso também, né? Mas o produtor brasileiro, seja ele na pecuária, ou seja de outros segmentos, né, ele não pode ser penalizado por alguma coisa que efetivamente ele não tem um vínculo direto. Sim, sim. É que existem muitas pecuárias, né, que a gente chama. Esse dia eu estava numa reunião falando sobre um pouco de um estudo que foi feito em relação à pecuária brasileira, tudo, né? E tava pessoal do setor produtivo, consultores técnicos, pessoal das ONGs, instituições ambientais e tudo, né? E a gente vê a discrepância gigantesca, quem está mais no sul, com bioma pampa, com cultura, com várias coisas, e o pessoal falando da pecuária, por exemplo, na Amazônia, que tem problema do desmatamento, e todo mundo fala, às vezes, da pecuária como... A pecuária é o terceiro, né? Porque tem toda a questão fundiária, terras, a madeira, e a pecuária, como você estava mesmo dizendo, é talvez a única atividade que, de certa maneira, para ocupar aquela área lá, faz um cercado, coloca os animais lá dentro, que é o que sobrevive. Exatamente. E aí o pessoal associando isso à mão de obra escrava, à mão de obra infantil, mas é tudo ligado ao crime que não tem nada. E aí falam que isso é produção pecuária. São mundos completamente distintos, diferentes. E exatamente, você bota tudo no mesmo balaio e fica fácil criar uma narrativa em cima disso. Claro. Porque às vezes o boi tá lá de fato. Tu vai lá ver, assim, mas... Produção pecuária, né? Porque, mas como não? Olha lá, o boi tá lá, né? E aí essa diferenciação ela tem que ser feita. Mas, de novo, para eu dizer que aquilo não é a pecuária, a gente precisa ter o dado para isso daqui. A gente precisa ter a comprovação disso. E aí entra como muitas pecuárias, e a pecuária por si só também... A gente já fala que tem problemas em outros setores, a gente trouxe aqui, né, de gestão e tudo. A pecuária ainda é um mundo à parte, porque tem toda a tecnologia embarcada, tem sistemas muito bons, a pesquisa já vem há mais de 40 anos mostrando o quanto se pode produzir com boi a pasto, com tecnologia, com tudo. Só quando a gente olha muito para o campo, se a gente vai olhar a média, o Brasil hoje é 100 kg de peso vivo por hectare ano médio. E se pode chegar a 500, 600, 1.000 quilos de peso vivo por hectare ano. Então tem um dever de casa também em relação à intensificação do jeito correto, né? Porque às vezes fala na Europa intensificação, o pessoal já fala, o sistema intensivo é pecuário, já pensa em outro. Mas tem um dever de casa muito grande para também chegar com um produto, para gerar mais receita na propriedade, gerar mais dinheiro, chegar com um produto de melhor qualidade na indústria, com um animal mais jovem, que atenda o mercado consumidor. Tem muito a ser feito também. É um sistema muito pouco profissional ainda, o sistema pecuário, né? Sem dúvida. A intensificação é a solução hoje para você ganhar. A gente tem um número de cabeças por hectare que é muitíssimo baixo ainda, né? A gente tem problemas hoje
dentro da pecuária, principalmente quando a gente fala do primeiro ciclo ali da produção pecuária, né, com oportunidades monumentais de fazer manejo adequado de pasto. Né? Então, você fazer esse manejo adequado, ele tem ganhos do ponto de vista de produtividade. A depender de como você faz esse manejo, você vai ter uma melhor qualidade da cobertura que tem ali, né, para o animal comer. Você vai ter uma captura de carbono também monumental, que pode ser medida hoje, né, com metodologia e com certificação, né, gerando crédito, inclusive, para que possa ser comercializado depois, crédito de carbono, né? E você tem condições de fazer com que essa intensificação ela possa ser integrada a outras culturas, fazendo com que o pecuarista não seja só um pecuarista. Na verdade, ele vai ser um produtor de agropecuária, então ele vai poder conjugar meios pelos quais ele mitiga o risco, né, de uma determinada cultura só. Né? E o Brasil hoje tem as melhores tecnologias de melhoramento genético desses animais para ter um animal que vai ficar pronto num tempo muito mais curto, portanto menos emissões também. Né? A gente vai ter a capacidade de cumprimento da legislação brasileira que vai fazer com que a gente tenha mata em pé, né, em abundância, e mais, ele vai ter capacidade de ter reserva legal, excedente de reserva legal, e nesse excedente de reserva legal ele vai poder ter crédito de carbono também. Né? Enfim, as variáveis estão postas, a gente só precisa ver como a gente organiza esse negócio todo, esse mosaico todo, como é o nome do evento aqui hoje, né? Porque está posto ali, a gente precisa colocar a nossa inteligência e os meios para viabilizar esse negócio. Agora, como você falou, Armindo, né? A gente está ainda em determinadas áreas no Brasil, né, muito incipientes, muito longe de ter isso efetivamente. Essa parte da profissionalização, a pecuária ela tolera, como ela tolera aquele ambiente que a gente falou ali, ela tolera também o ambiente de baixo investimento. Ela acaba, o animal não fica pronto em 2, fica pronto em 3 anos. Você tem, de certa maneira, o risco sanitário é baixo no Brasil, não tem nenhuma doença que se o cara não fizer, que vai dizimar o rebanho nem nada. Se ele manejar mal a pastagem dele, com um certo tempo, a mais ou menos o animal chega ao abate. Então, talvez essas pressões que venham externas de cobrança da sociedade, tudo obrigue, de certa maneira, os produtores a se profissionalizar mais, talvez na dor, porque teve tanta oportunidade de fazer no amor e agora, infelizmente, acaba caindo pela dor para ter que se profissionalizar, porque a gente passa um pouco disso no nosso trabalho também, né? É uma angústia. Eu vim da academia, entrando no campo, a gente sabe de todo o potencial, aí a gente olha aquilo ainda... É só andar, pega qualquer lugar do Brasil, quanto de pasto rapado, aquele animal magro na época da seca, no inverno, tudo. E isso, querendo ou não, é ineficiência em toda parte. Vocês compram, às vezes, animais que não são bons, o mercado consumidor pega uma carne dura lá, que é um problema, e vira... E poderia ser um círculo virtuoso, que isso, infelizmente, talvez chegue de uma pressão que não é mais desejável, mas isso vai acabar chegando. Não, mas com certeza, com certeza. Eu queria puxar um pouco, assim, aproveitar toda essa tua experiência, Paulo, para essa parte do varejo, que é uma parte que é super intrigante, a gente como consumidor, como outro lado, né? Tu tem essa experiência da indústria aí, que agora é o cliente do varejo, né? Tava lá no varejo antes, né? E como que, assim, o que a gente nota, tem conversado muito, ainda tem uma falta de conhecimento enorme, né? Da educação do conhecimento do consumidor nacional, do cara que come essa carne, que não sabe que essa carne veio, se é pasto, se é confinamento, se é pasto, se é do sul, se é do norte, se tá no bioma, são coisas absurdas. O cara não sabe qual é o corte que ele bota na churrasqueira ou que vai pra grelha, carne é carne. Como é que é conta um pouquinho dessa tua experiência aí do outro lado. Hoje tu comentou um pouco, né? Os supermercados já vão se modificando, já estão entendendo essa mudança do consumidor, de que ele olha algumas... tu comentou assim, hoje as pessoas querem preparar o seu alimento, né? Voltou, né? Aquilo... Tá bom, isso aí é coisa de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Pô, estamos voltando para trás, então agora a gente vai voltar a cozinhar. Eu percebi... O mundo é cíclico, né? E com tudo, né? É com a moda, é com a música, é com a cultura em geral, e não é diferente com os hábitos de alimentação, né? É interessante isso. Na verdade, se você pega ali a década de 50, a década de 60, né? A onda eram os multiprocessados que estavam saindo, né? Aquelas coisas todas que saíam, a tecnologia que estava produzindo, os cereais não sei das quantas, aquilo que já vinha pronto, ou um troço que você colocava no forno e ele virava uma comida, enfim, né? Então, isso tem mudado
assim, vertiginosamente, né, num processo que a gente chama de transição alimentar. Eu vim de um grande varejista que sacou isso ali em 2016 e 2017, né, e recompôs toda a sua estratégia nos mais de 30 países em que eles operam, né, dentro de uma estratégia que eles chamam de food transition mesmo. Né, e montam até um programa global, né, que eles chamam Act for Food, para transformar os pontos de venda de acordo com isso que eles perceberam no comportamento do consumidor. E o que é esse comportamento do consumidor? Né? Esse consumidor hoje, né, aqueles que têm acesso, obviamente que tem muita gente que não tem acesso ainda, a gente precisa melhorar para que mais gente acesse o mercado de consumo, tem muita gente completamente excluída, entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de pessoas ainda não acessam o mercado de proteína animal. Né? Então tem desafios monumentais aí também. Mas, de qualquer maneira, esse consumidor ele está preocupado com uma série de coisas. Né? Ele pode até não estar fazendo, mas está preocupado. Todos nós aqui estamos preocupados, puxa vida, né? Eu precisava fazer uma atividade física. Né? Entre a preocupação e o fato, né? Tem quilômetros, né? Mas está preocupado. Mas de repente eu posso comer melhor, né? Se eu não vou acordar cedo para ir numa academia da vida, mas eu posso comer melhor. Né? É legal agora a gente cozinhar em casa, a gente fazer um churrasco em casa, a gente beber com os amigos, é um momento legal. Né? Aí o cara já começa, né, o cara ou a cara já começa a virar chefe também, né? Olha, vou fazer isso, tal. Então é um movimento que vem crescendo muito fortemente, né? Que tem um vínculo grande com a questão do bem-estar, com a questão da saúde, mas preocupações também com o meio ambiente, né? E com responsabilidade social, a forma como foi produzido um determinado produto. Né? E isso está muito vinculado aos produtos in natura. Então volta uma valorização enorme, né, das frutas, legumes, verduras, os pescados em geral, assim, né? Os não processados, a carne bovina, a carne de frango, a carne suína. Né? Então, os supermercados, entendendo isso, eles remodelaram as lojas. Então, se você entra num grande hipermercado, né, ou num Zafari, ou num Carrefour da vida aqui hoje, né, antes, quando você entrava no hipermercado, você entrava naquelas gôndolas já, né, dos produtos industrializados, enlatados, empacotados, blá, blá, blá. Hoje, quando você entra na loja, a primeira coisa que você vê já é a feira. Né? Porque esse é o grande chamariz do consumidor. Né? Na maioria, o consumidor está consumindo mais esse tipo de produto. Por que a gente entra pelo supermercado sempre pela mão direita aqui, nunca pela esquerda? Porque tem estudos para isso também, né? Quando você entra você vai ver que os grandes ainda tem duas entradas até, né? Você fica um pouco confuso, mas a maior parte dos supermercados, quando ele bota a porta dele, ela sempre vai estar à direita. Né? Porque você vai fazer o fluxo. Faz a trilha. Você faz a trilha, né? Você tende a olhar à sua esquerda primeiro, que são os produtos alimentares, e à sua direita vão ficar aqueles produtos que normalmente você dá menos atenção. Se é um hipermercado, vai estar o eletro, vai estar o que a gente chama de bazar, né? Que vende lá pneu, panela e tal, né? Mas à sua esquerda é onde vai estar, no seu centro, vai estar os produtos in natura, né? Depois, mas aí vai estar toda a parte alimentar, né? Então, isso daí foi exaustivamente estudado numa ciência do varejo que chama planificação de loja. Né? E é interessante, porque a decisão de compra do consumidor, né, a gente fala que é o tripé de decisão de compra do consumidor, está baseado em 3 variáveis básicas ali. A primeira, quando eu vou comprar esse determinado produto, eu tenho que assegurar que ele está dentro da qualidade que eu quero. O segundo é que ele segura, não vai me fazer mal, né? Vai me trazer tudo o que eu preciso do ponto de vista de segurança. E cabe no bolso. Né? Poxa, hoje eu quero fazer um churrascão, mas estou com a grana curta, putz, eu vou fazer asinha de frango, né? Porque não está dando para comprar a picanha. Né? Mas, portanto, o preço é um fator de decisão importante. Se eu vou escolher a carne, então eu tenho que ver se ela é aquela carne. Isso, e aí... Se ela não está estragada, exato. Não e se cabe no bolso. Se cabe no bolso. Então ele vai pegar a carne dele, o pacotinho de carne ali no supermercado e vai olhar tudo isso. Né? E aí tem, já pegando esse exemplo, tem o preço eu consigo ver, porque está ali na etiqueta.
se ela tá estragada, talvez tenha um sangue mais escuro, alguma coisa assim, a embalagem. Você já vai fazer, vai torcer o nariz, né? E essa primeira, se é aquilo ou não... Como é que eu crio isso para o consumidor? Né? Aí é que tá, né? Então, isso daí são aquelas variáveis... Eu vou atravessando, mas vai. Né? Essas variáveis, na verdade, elas são, digamos assim, de comunicação mais direta com o consumidor. Mas esse consumidor também, principalmente esse consumidor que agora está adentrando ao mercado de consumo, portanto ele não faz parte da minha geração, né? Ele começa a questionar outras coisas. Olha, eu estou comprando... Eu costumo dizer que antes, a minha geração, quando você comprava um corte de carne, você abstraía que aquilo um dia foi um animal vivo. Tá. Né? Abstraía. Um corte de carne, nasceu na árvore. Né? A gôndola. Nasceu na gôndola. Né? Ou você vai comprar um leite, né? Puxa, o leite também nasceu no pacotinho já, né? Não foi. Então, você fazia uma certa abstração desse negócio. Hoje, essa abstração ela não existe mais, né? Esse consumidor novo, ele quer saber se essa carne ela tem essas questões sociais e ambientais respeitadas. Então, portanto, ele quer saber onde e como ela foi produzida, né? Se é uma proteína animal, será que o animal, até o momento em que chega para ser abatido, as questões de bem-estar animal foram obedecidas? Então começam a ter novas variáveis nessa decisão de compra. E nós da indústria vamos ter que ser suficientemente competentes para comunicar isso para esse consumidor e mostrar essa história para esse consumidor. Isso na Europa já é muito comum. Então quando você compra um determinado produto na França ou mesmo na Inglaterra, por exemplo, ou na Holanda, né? Eles vão valorizar muito o produto que é ali daquela região, e se não é, né, você vai ter um QR Code ou um código de barras em que você vai fazer a leitura do histórico desse determinado produto. E aqui no Brasil não vai ser diferente. É lógico que a gente tem questões ainda da pessoa poder acessar esse mercado, a gente tem a questão da educação da população ainda, que tem níveis ainda muito incipientes, tem muito a desenvolver ainda, mas esse consumidor, né, que já tem acesso e que já tem tido esse tema abordado nas escolas, por exemplo, já está mais consciente em relação a isso. Então, se isso talvez hoje não seja uma coisa tão premente, tão presente, né, os supermercados já perceberam e eles sabem, se isso não está hoje, vai ser amanhã. Eu saio na frente, então, e nós da indústria temos que já nos preparar para dar essas respostas também. Hoje o mercado ainda trabalha isso como uma diferenciação e ele começa a trazer isso antes. Amanhã, depois que entrar na vala comum, vai ser um atributo de compra. Aquele... Ovos. Ou de não, digamos assim, de não exclusão, né? Exatamente. Olha, os grandes supermercados, a indústria, né? A gente também tem... a gente produz produtos que levam ovos, por exemplo, né? Principalmente quando a gente fala de BRF, né? A BRF hoje, por exemplo, só utiliza ovos provenientes de galinhas que são criadas em sistemas livres de gaiola. A Marfrig também já tem o compromisso para que, até 2025, só vamos usar ovos provenientes de galinhas livres de gaiola. E, né, o maior produtor de ovos aqui do Brasil, né, só vai produzir ovos provenientes de galinhas livres de gaiola. Então é um movimento que vai fazer com que vai mexer toda a cadeia. A produção de ovos em baterias de gaiola vai sucumbir, vai acabar. O quanto disso é científico, o quanto disso é porque e o quanto disso é modismo? Vou pegar um exemplo, e aí vou pegar aqui porque tu falou, e o quanto disso a galinha tem que ser livre de gaiolas é um modismo, ou o quanto realmente isso interfere nas coisas, que é um pouco da visão de quem tem a gente que está de fora. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas assim, cara, por que agora a galinha que sempre foi na gaiola, agora a galinha tem que ser fora da gaiola? Quem é que diz que essa galinha está sofrendo ou que esse ovo é melhor? O quanto é o ovo ou a galinha que veio primeiro? Não, sem dúvida. Isso é científico, né? E do ponto de vista nosso, enquanto consumidor, né, tem o peso psicológico e o peso da culpa nesse negócio, né? Então, se você vê um ovo que é produzido em regime de gaiola, né, essa galinha vai ter que ser debicada, você corta o bico, porque do estresse dela, ao longo do tempo que ela vai ficar presa, ela começa a se automutilar ou mutilar a galinha que está do lado.
né? E não soa bem você fazer uma omelete sabendo que aquele ovo veio de uma galinha que nasceu numa gaiola e vai morrer numa gaiola? Nunca. Mesmo que o ovo seja o mesmo. Agora, se você compra um ovo sabendo que aquela galinha, puxa vida, ela botou o ovo, mas essa galinha, ela tá num... Começou um sambão aqui, agora vou ter que falar mais perto do microfone. Pelo menos agora a gente tem trilha sonora, tem trilha sonora por trás aqui, né? Então se vocês escutarem aí, não é... O sambão também. Aqui, Aí, falar mais pertinho vamos lá. assim, aí fica mais fácil, aí todo mundo ouve. Então, se você consome o ovo proveniente dessa galinha que foi criada em sistemas em que reproduz de uma maneira mais próxima o que seria essa galinha na natureza, né, tanto melhor. Se você compra uma carne sabendo que esse animal, né, que esse boi, né, desde quando ele nasceu, né, ele teve respeitados os preceitos de bem-estar animal, porque um boi, ele sente medo, ele sente estresse, ele sente sede, ele sente fome, né, ele sente calor, ele sente frio, tudo isso, tudo que a gente sente, um animal também sente lá na ponta. Então, se você aplicou os preceitos para que ele seja da melhor maneira possível criado, né, e não seja tido como um objeto só que eu vou vender, mas como um animal que eu crio porque sim, ele faz parte de uma produção econômica, mas eu tenho condições de dar tudo o que ele precisa, né? Isso aí vai ter uma capacidade de conversar muito mais com aquele consumidor que vai comprar aquela carne lá na ponta. Não, né? Então, essa quer saber, na verdade. Na Europa, isso aí é... Não, isso é importantíssimo. 15 anos atrás, exatamente. já tinha nas gôndolas, quando eu morei lá, nas gôndolas, assim, ovos de galinhas soltas e presas. E as pessoas compravam soltas. Exatamente. Isso há 2013, 10 anos atrás. Então, agora isso veio pra cá, né? Exatamente. Então, esses preceitos de bem-estar animal, esses preceitos de pegada de carbono do produto, mesmo que esse troço esteja longe da população e que ela não saiba, olha, eu não sei muito bem o que é isso não, mas eu sei que se o negócio emitir menos é melhor, né? Então essas coisas elas conversam com uma coisa que é do ser humano, né? Que é você ter menos culpa muitas vezes, né? Porque isso inevitavelmente a gente tem, né? Então quando a gente está falando de proteína animal, né? Se essas questões todas são atendidas, certamente o meu churrasco, a minha omelete, elas vão ser muito melhores. Sem culpa. Sem culpa. Melhor coisa do mundo. Vou querer fazer mais. Vou querer consumir mais. Tem um, não sei se isso é conceito da psicologia ou tal, mas que o ser humano tende a se autopremiar, né? Então ele faz algumas coisas, geralmente isso é com comida. Quando tu faz alguma coisa, fez algum esforço, fez alguma outra coisa, tu diz assim, hoje eu vou poder então tomar uma cervejinha porque eu trabalhei o dia todo. Então ele começa a achar maneiras de recompensa, né? De se recompensar, mas assim, ele coloca aquilo, ele torna aquilo uma recompensa, que não era pra ser. Então ele torna a cervejinha uma recompensa, ele começa a achar o churrasco começa a ser uma recompensa de alguma coisa que talvez ele não tenha feito tão bem, mas ele... Não, e assim, a gente se autopremia, ou às vezes a gente se permite uma indulgência, hoje eu vou comer uma torta, um doce, hoje eu vou fazer um churrasco, hoje eu vou fazer... porque eu mereço, né? Porque é legal. Né? E aí se tem tudo isso acoplado, né? Tem qualidade, tem a questão da responsabilidade socioambiental, tem os preceitos de bem-estar animal. Se o produto traz tudo isso, né? Certamente esse consumidor vai ficar muito mais feliz e muito mais afeito a fazer isso mais vezes, sempre que ele puder fazer. Deixa eu só fazer um link aqui. Vamos lá, tá boa coisa. A gente teve pouco antes, né, uns episódios atrás, até aqui, o Arthur Bender, e ele falando que o mercado é soberano, que não, se o consumidor ele quer aquela exigência, cabe a quem está envolvido na cadeia atender a exigência do consumidor. Vocês que estão na indústria já tem isso de maneira muito clara, mas quando a gente olha para os produtores, a gente vê que isso está ainda distante. O produtor muitas vezes é reativo em dizer assim, tá, minha carne eu produzo aqui, você tá dizendo que o problema é seu se tem a pegada ambiental, eu tô fazendo o meu dever correto e não se preocupa tanto com o mercado consumidor. E é muito distante isso. E de certa maneira a indústria daí tem que pressionar de certa maneira o produtor para dizer assim, ó, o meu padrão é esse, os animais com 5 anos mais já não aceito mais, então isso entra como touro, como vaca de descarte, um animal que não entra no padrão, então você vai receber um valor a menos. Isso entra muito por idade ou qualidade do animal, mas isso vai chegar também para a pegada ambiental, porque vocês também estão acessando o mercado consumidor diferente. Como fazer esse processo de educação também, porque sei que é não na pressão, mas de uma outra maneira. Você falou um pouco de assistência técnica, como é que vocês têm encarado essa...
Na verdade, quando a gente lança... Bom, eu estou nessa toada aqui há bastante tempo, né? E como é que a indústria, o varejo e o próprio mercado financeiro viam a produção, né? Olha, tem aqueles que produzem da maneira que a gente espera que seja produzido e tem aqueles que não. Então eu compro desses e descarto os outros. Então a gente atuava, né, sob preceito, sob a premissa da exclusão. A gente viu que essa definitivamente não é a melhor maneira de se fazer, porque se fosse já teria resolvido todos os problemas. Se em 12, 13 anos não resolveu, é porque certamente ela não é a melhor maneira, né? Entendendo um pouco esse contexto, lá atrás em 2020, né, a gente falou, que tal a gente tentar uma abordagem diferente? Né? Isso não está funcionando e não vai funcionar. Vamos ficar mais 12 anos aqui e a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E nesse entendimento, depois de muita discussão que a gente teve lá, né, com muita gente que participou nisso, falou, e se a gente trocar a premissa? Em vez de simplesmente dizer que o Bruno pode e o Armindo não pode, né, que tal a gente fazer diferente? Que tal a gente pegar e, se o Armindo não pode, entender o porquê que ele não pode? Que tal a gente passar da simples exclusão sob um preceito de tentar incluí-lo, de dar o suporte adequado para que, se ele tiver algum determinado problema, né, a gente possa ajudá-lo a endereçar aquele problema e mantê-lo ou incluí-lo na minha cadeia de fornecimento, né? Então, talvez esse tenha sido o pulo do gato ou o pulo do boi, né, para a gente poder fazer com que essa perspectiva ela mudasse radicalmente, né? Isso parece muito simples, mas isso, na simplicidade que tem, é revolucionário, porque você consegue mudar até a forma como você trabalha com esse produtor. E você começa a levar esse tipo de informação para esse produtor, de que a forma como ele produz, na verdade, em vez de ser alguma coisa que agrega mais trabalho para ele, vai agregar maneiras com que ele vai produzir melhor e vai ganhar, inclusive, mais dinheiro com aquele jeito novo de produzir, né? Então isso acontece ainda. Não vou, como é que é? Não vou parar de comprar de ti. Eu quero começar a comprar. Só que, como é que a gente vai fazer isso juntos? Okay. E quando a gente aborda um produtor lá na ponta, né, nas muitas interações que a gente tem, né, e olha, a Marfrig, desde o início do programa em 2020, né, até o fechamento do primeiro trimestre, foram mais de 3.600 fazendas, né, readequadas e reincluídas à nossa cadeia de fornecimento. É bastante, 3.600 fazendas, né? E o trabalho é justamente esse. E nós não chegamos lá no produtor e falamos que você tem que produzir de maneira sustentável. A gente nem usa essa palavra nunca. Sustentabilidade, meio ambiente, isso foge. A gente vai usar o quê? Olha, como que a gente pode intensificar a sua produção, melhorar a sua produtividade, né? Fazer com que o seu animal ganhe qualidade, mais peso e mais rentabilidade, mais rendimento e, portanto, mais rentabilidade. Só que quando você tecnifica uma produção, né, você intensifica aquela produção, você já passa a produzir de uma maneira mais sustentável, porque significa você fazer mais com menos. Significa dizer que você vai ter menos pressão para suprimir uma área nova, porque você precisa de pasto novo, porque o manejo inadequado esgotou aquele pasto, né? Então muda bastante. Então o que eu acho, né, que se a gente conseguir fazer com que a indústria em geral haja desse novo jeito, né, que pode ser obviamente sempre melhorado, que os bancos desenvolvam meios para levar o recurso necessário para isso até o produtor também. Se o varejo começa a valorizar, né, essa produção que vem com esses preceitos e mostra isso lá para o consumidor, a gente começa a fazer essa transformação, inclusive no produtor, que passa a entender que a forma como ele produz pode fazer com que também aquilo ali se reverta em mais lucratividade para ele. E aí a gente fecha o ciclo da sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade por si só, se não gerar dinheiro, receita... Não tem produção sustentável se antes ela não for uma produção rentável. Qualquer que seja o setor, não existe, né? Uma coisa está absolutamente atrelada a isso. Aquele velho clichê, né? Tem que ser ambientalmente responsável, tem que ser socialmente responsável, tem que ser economicamente viável. É um fato. Por mais óbvio e clichê que seja,
É isso mesmo. Só que eu diria que o econômico, na verdade, ele vem primeiro, porque eu tenho que fazer com que esse negócio seja rentável, porque os outros dois não existem se isso não acontecer. A gente conversou aqui eu cito sempre do Chequim, né, que é um cara que tá nos Estados Unidos agora, levando a empresa dele para lá, e ele contando que estava nessa jornada lá de abrir empresa, né, de tecnologia lá, conversando com vários produtores, rodou, e aí tava numa discussão sobre sustentabilidade, de repente um produtor americano levantou o jeitão e disse, para. Eu traz coisa aqui para dar dinheiro, para ser rentável. Porque se eu for rentável, eu vou cuidar, eu vou preservar, o resto todo vem. Então, em primeiro lugar, ele tá totalmente fechando com o que tu fala, eu preciso ser rentável. Mas sem dúvida. Não Até porque não tem o resto da conversa. Até pelo conceito de sustentabilidade. O negócio não vai ser sustentável ao longo do tempo, né? Se ele não for rentável, não tem como. Ele vai sucumbir, ele vai morrer, né? Ele vai deixar de ter o negócio dele. E eu acho que é importante a gente, mesmo parecendo óbvio, né? E a gente tá comunicando, é porque nos últimos momentos aqui, meses, um ano, sei lá, vou arriscar isso, como a gente tem falado muito de sustentabilidade, muito de crédito de carbono, parece que meio que se perdendo, assim, de, cara, agora é crédito de carbono, vamos produzir carbono. Não, você primeiro que já produz carbono, né? Vamos produzir e vamos ganhar com crédito. Não, produtor, tu vai seguir produzindo o que tu tá produzindo, ou intensificando aquilo, melhorando aquilo, tu vai ganhar mais dinheiro. E a consequência vai ser esse outro lado. Então, a gente tem começado a falar muito disso também. Primeiro, as coisas básicas. Intensifica, né, faz, produz, melhora os teus índices e a consequência vai ser lá. Exatamente, acho que é isso, né? E principalmente lá na ponta, né? Não tem, eu pelo menos não conheço outro caminho que não esse, né? E nesses últimos 3 anos e pouquinho, isso tem se mostrado que parece ser um bom caminho. Tem surtido um efeito um pouco diferente. Quais são as ações aí, tu comentou, né? Integrou 3.600 produtores. Quais são as ações que a Marfrig faz? Tem algum nome, tem algum programa desse que chega no produtor, que quem está nos ouvindo aí vai... Chama Programa Marfrig Verde Mais, né? E a gente tem as bases de apoio nas nossas plantas e nas cidades nas quais a gente tem o maior número de produtores, né? Que chama... É um hub que chama Marfrig Club, né? Que são técnicos. E a gente faz associação com empresas também de assistência técnica para poder ajudar esse produtor, né? E aí tem os mais diferentes problemas que a gente identifica, né? Tem um produtor que não pôde mais fornecer para a Marfrig porque tem um embargo ambiental, por exemplo, seja na Secretaria Municipal, na Estadual, né? Ou até mesmo do IBAMA. O que é aquele embargo? Por que ele foi embargado? Ele está embargado ainda? Né? E aí isso daí pode ser um problema de titulação de terra, pode ser uma regularização fundiária, pode ser uma regularização ambiental pelos mais diferentes motivos, seja pelo fato de que ele não conseguiu dar consecução a um plano de regularização ambiental, ou ele tem um problema de fato ali de cercamento de uma APP e ele não tem dinheiro para fazer o cercamento daquilo ali, ou ele tem um déficit de reserva legal e ele precisaria restaurar aquela determinada área, mesmo que seja por regeneração natural, ele precisaria pelo menos cercar, né, para que os animais não fossem para aquela área que está embargada, porque o embargo se dá daquela determinada área. Então tem os mais diferentes motivos e muitos deles são simples, né? Não são coisas assim absurdas, né, para você resolver o problema que está impedindo que ele se mantenha na cadeia de fornecimento. Mas daí tem um monte de outras coisas que a gente identifica. A oportunidade dele melhorar o manejo do pasto dele, a oportunidade dele melhorar geneticamente, melhorar o rebanho dele, oportunidades dele melhorar a alimentação daquele animal a depender da fase em que ele está, né? Se ele produz bezerro, né? Se ele fizer um manejo adequado da matriz, da forma como alimenta, do tipo de capim que você está colocando ali, da medição que você faz, dos insumos que você utiliza, ele pode ter um bezerro que vai ser 20% mais pesado do que aquele que ele produzia anteriormente. Então ele vai ter um preço muito melhor, né? Então essas questões começam a ser acopladas a essa regularização. A cadeia cuidando da cadeia. Exatamente. A mim, enquanto indústria, interessa ter o melhor animal possível. Porque se eu tenho o melhor animal possível, né, eu vou ter o melhor produto. Eu vou ter ali muitos cortes de base. Uhum. Sim, que é a linha premium, né? Então, na verdade, quanto melhor a gente faz isso, melhores vão ser os animais e, portanto, mais produtos com valor agregado maior a gente vai colocar no mercado. Mais acesso a determinados mercados a gente vai ter.
Então é um jogo de ganha-ganha para todo mundo. E acho que a gente precisa, junto com o pecuarista, comunicar melhor para que ele entenda que isso é uma oportunidade para ele também, né? Para ele ganhar mais dinheiro, para ele fazer mais negócio. Então eu acho que essa perspectiva da inclusão ela é fundamental, né? Mas antes não acontecia isso não, né? O pecuarista de fato ali, muitas vezes, seja pela indústria, pelo varejo, né? Era visto assim, ó, se você não faz desse jeito, eu não vou comprar de você. Não. Por que você não faz desse jeito? Olha, tem um jeito aqui que talvez se a gente fizer juntos, né, a gente vai fazer de uma maneira muito melhor, muito mais rentável. Então é um pouco desse jogo que a gente tem jogado. Não, perfeito. Junta tudo, né? São todos os elos da cadeia. A gente vê produtores que têm feito isso, inclusive nesses momentos de alta e de baixa. Quando a gente tem uma produção melhor, a pasto tem uma margem de lucro maior, então nesses momentos ele consegue estreitar a margem, consegue produzir caixa para aguentar esses momentos de crise. Então o mercado, que é aquela briga por preço, acaba perdendo força no processo porque as tecnologias estão dominadas e o sistema está protegido, né? Sem dúvida. Eu costumo que a briga por preço ela sempre vai existir, mas o preço mudou de patamar. Exato, é pela bonificação, é pelas outras... Né? E esse produto vai chegar lá na ponta também com um preço diferenciado. E o consumidor vai estar disposto a pagar porque ele está comprando um produto melhor. Vou falar um negócio que a gente fala sempre nas consultorias que é meio polêmico. Não é os 50 centavos a mais no quilo que vai fazer a diferença se o negócio do cara é viável ou não. Definitivamente não. Não é o 10 centavos a mais no litro do leite que faz a diferença. Não é. É o patamar que ele já está de produção, de ter tudo isso. Isso é como fala, o plus a mais. É o plus a mais adicional do negócio. É isso aí. Paulo, brigadão, show de bola, acho que excelente papo, tinha assunto aí para muito mais tempo. Isso vai longe. Vai longe essa conversa. Obrigado aí por estar nos brindando aí com todo esse conhecimento, com toda essa experiência, tá conseguindo aproximar, conectar, trazer o que a gente tem tentado fazer, que é essa comunicação interna. Então, clarear o outro lado, né? A gente está conversando com pessoas de vários setores e trazendo sempre o outro lado, né? Porque a gente tem uma visão, tem a visão desse lado da mesa, tu tem desse, então vamos trazer isso para que a gente consiga ter dentro do nosso ecossistema aqui, elevar a régua do conhecimento, todo mundo saber, e aí a coisa começa a fluir, vira esse ganha-ganha aí para todo mundo. Não, perfeito, Bruno. Eu que agradeço, Armindo, agradeço muito. Foi muito legal a nossa conversa aqui. E tamo aí, vamos tocar, vamos transformar essa pecuária no Brasil, porque tem espaço. Tem muito espaço para crescer. Muita carne boa, muito churrasco de qualidade. Sem dúvida nenhuma. Falar de churrasco aqui do Sul ainda, hein? Show, muito obrigado. Obrigado. Enorme. Só para agradecer também vocês todos que estão com a gente até agora, ou pelo YouTube, ou pelo Spotify, né, nos assistindo ou nos ouvindo, muito obrigado. Lembrar de também entrar em contato com nossos parceiros, agradecer eles, e se vocês tiverem interesse, entrar em contato com os nossos parceiros, a CIA Brasil, a Puro Trato Nutrição Animal, ZT Sementes e também a Farm Conte. Muito obrigado por estarem com a gente. Então, lembrando, se você quiser tá junto conosco, colar sua marca aqui, entre em contato. E muito obrigado mais uma vez, nos siga nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai impactar muita gente, e o bate-papo aqui foi sensacional. Até o próximo Pé no Barro Podcast. Abração pra vocês, valeu, tchau.